Olá, crianças! Estamos juntos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos ver a unidade 12 do seu material número 2, tá? Nós vamos falar sobre o novo algoritmo da divisão. Nós já vimos divisão de várias formas. Hoje nós vamos ver mais uma vez, com números maiores, como é que nós vamos fazer a divisão. A divisão é sempre aquela área da matemática em que os alunos mais têm dificuldade. Então, é sempre bom a gente estar exercitando, tá? Quanto mais nós fizermos exercícios sobre aquele assunto que nós temos dificuldade, melhor a gente vai ficar. Então, vamos lá para a aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos estudar, então, o novo algoritmo da divisão, que não é nada novo, porque vocês fazem isso desde quando vocês começaram a fazer divisão, tá? Vocês vão fazer a leitura em casa, individual, da página 219, 20 e 25. Vou explicar para vocês a divisão pelo processo longo e alguns termos ali da divisão, repartição e medição, mas são só termos. No fundo, é a mesma coisa o que nós vamos fazer, tá? E vocês vão ver que a divisão pode ser exata e não exata. Nós vamos fazer juntos a atividade 1, 2 e 3. Pega o seu material, deixa junto aí na hora da aula, porque a gente vai fazer esses exercícios juntos. E vocês vão fazer sozinho a tarefa, tá legal? Então, vamos lá. Um novo algoritmo da divisão. Vocês já estudaram várias formas de fazer divisão, tanto em anos anteriores, como no quinto ano mesmo, no primeiro material. Nós vimos estratégia pessoal, estimativa, cálculo mental e com algoritmos. Hoje nós vamos fazer o processo longo, tá? Então, vamos lá. Para fazer a atividade 1, nós precisaríamos do material dourado ou material de base 10. Como vocês estão em casa e nem todo mundo tem esse material, é esse material aqui, ó, o material dourado. Nós vamos fazer o exercício junto, porque a professora vai mostrar o material aqui para vocês e a gente vai responder as perguntas ali. Então, vamos lá. Dá 3 centenas. Vamos lá? 3 centenas. Cada plaquinha desta, uma centena. 3 centenas. Eu vou dividir em 3 grupos. Uma para cada grupo, certo? Então, lá na resposta, quantas em cada grupo? Uma. Houve sobra aqui no material? Não, não houve sobra. Então, ali na frente, onde pergunta de quanto, é porque às vezes em algum momento vai haver sobra. Aqui, nesse caso, você só vai colocar um tracinho. Não houve sobra. Agora, dezenas, 9 dezenas. As dezenas são as barrinhas. Então, vamos lá, 9 dezenas, aqui tem 9, 2, 4, 6, 8, 9, divididas em 4 grupos. Vamos lá, então, dividindo nos grupos. Vamos colocar 2 em cada e ver se dá para colocar mais. 4 grupos, ó. 1, 2, 3, 4. Dá para colocar mais? Não dá. Então, vamos lá. Quantas houve em cada grupo? Cada grupo eu coloquei 2 dezenas. Houve sobra? Houve sobra. Uma. Próximo. 9 unidades. Agora nós vamos trabalhar com os bloquinhos aqui, ó. 9. 2, 4, 6, 8, 9. Eu quero 2 grupos, então vamos lá, 2 grupos. Vamos colocar 3 em cada e ver se dá para colocar mais? Dá para colocar? Dá, vamos colocar mais uma em cada uma, ó. E ainda sobrou uma sozinha. Então, quantas em cada grupo eu coloquei? 1, 2, 3, 4. Ah, sobra? Sim, sobrou. Quantas? 1. Até agora nós fizemos divisão em que eu não tive que mexer em desmembrar essa quantidade, como nós fizemos no jogo do Nunca 10 com o ábaco. Agora no D, ele pergunta, é possível dividir 1 dezena e 5 unidades? E agora? Em 4 grupos? Se eu tenho desta forma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desmembrar essa barrinha aqui. Então, eu vou trocar uma barrinha por 10 bloquinhos, né? 10 unidades. 3, 5, 10. É possível, então, dividir 1 dezena e 5 unidades em 4 grupos? Sim, é possível. Basta que eu troque a barrinha. Então, vamos lá na nossa resposta? Olha lá.
Basta fazer a troca dessa dezena por 10 unidades. Dessa forma, as 10 unidades se somam com as 5 que eu já tenho e formam 15 unidades. Com isso, cada grupo vai ficar com 3 unidades e sobram mais 3 unidades fora dos grupos. Ele estava pedindo 4 grupos, então só para que a gente faça, ó, 3, 3, 3, 3. 3 unidades em cada grupo, sobraram 3 unidades que eu não posso mais colocar em todos, tá? Agora que você já realizou a divisão junto comigo desse material, vamos fazer as decomposições. Aqui no quadro amarelinho de vocês, ó, quando a gente começa a trabalhar com a matemática, normalmente a gente vai esquecendo os termos, né? E é importante que a gente saiba, para quando a gente vê essa palavra de outra forma, a gente sabe do que está falando. Então, vamos lá. Tudo aquilo que eu estou dividindo, o que eu estou repartindo, ou o que eu estou distribuindo, é o dividendo. A quantidade que eu vou ter que fazer esta divisão é chamado de divisor. Quociente é o resultado que me interessa. E no caso de uma conta que não termina em zero, ela tem o resto, tá? O zero também é um resto, mas é o resto de uma conta exata. Vamos lá, então, começar agora com o trabalho do processo longo. Eu vou fazer o processo longo para vocês junto com o material dourado e vocês têm aí no seu material impresso desta forma. Depois nós vamos tirar essa visualização do material e já fazer a operação, tá? Então, vamos lá. A Karina está organizando os adesivos e ela contou 639 adesivos. O que o problema faz ali para vocês? Ele traz o número decomposto aqui com o material. Ó. Então, são 6 barras de uma centena. Então, 630 e 9 cubinhos. 3, 6, 9. Esses aqui não. Esta aqui é a forma como você tem aí no seu material impresso. Então, vamos lá para o que ela fez. Agora, ela vai distribuir esses 639 adesivos em 3 caixas, de modo que todas tenham a mesma quantidade. Primeira coisa que ela vai fazer na operação, ela vai distribuir as centenas. Então, o que ela fez? Olha, são 3 caixas. Ela fez 3 grupinhos com 2 centenas cada um, tá? Olha lá no impresso, ó, 6 grupinhos com 2 centenas cada um. Na forma escrita do material, olha como ela coloca aqui, ó. Ela colocou a quantidade no quociente e faz a conta inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, 2 vezes 3 conjuntos, 6, menos 6, 0. Partimos agora, então, para a dezena. São 3 dezenas. Vamos colocar uma em cada uma. Tá? Foi isso que ela fez lá, ó. Uma em cada uma. Coloco 1 no resultado. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada. Fizemos a dezena. Vamos agora para a unidade. São 9 unidades. Ela repartiu em 3 para cada um. Feito isso, nós temos a conta todinha pelo processo longo. Olha que aqui ela reproduz a conta toda e coloca aqui como foi o repertório. Primeiro na centena, 2 vezes 3, 6. São 2 centenas vezes 3 conjuntos, 6 centenas. Na dezena, ela colocou uma pecinha em cada conjunto. Então, 1 dezena vezes 3 conjuntos, 3 dezenas. E na unidade eram 9. 3 vezes 3 grupos, 9. 3 unidades é igual a 9 unidades. 3 unidades vezes 3 grupos igual a 9 unidades. Aqui na nossa divisão deu 0. Tá? Então, quando o resto da divisão é igual a 0, nós dizemos que ela é uma conta exata. E quando sobra números de 1 ou mais, ela é uma conta não exata.
Agora nós vamos fazer junto, mas já usando o algoritmo, tá legal? Então vamos lá. No exercício A, vou colocar aqui para vocês para a gente fazer de forma mais rápida. Vamos lá? Nós temos aí 486 dividido por 2. Do mesmo modo que a Karina fez, nós vamos começar pela centena. Então, isso que eu vou pedir para vocês fazerem, eu acho que todo professor já falou isso. E é importante que se faça na divisão. Quando nós estamos dividindo o número, é importante que você marque que número que eu estou dividindo. Porque pode ser um número muito grande e se eu não fizer essa marcação, no momento da minha operação eu posso me perder. Agora nós vamos trabalhar com o número pequeno, mas vocês vão trabalhar com números maiores, tá bom? Então, eu vou trabalhar com a centena, marca a centena aqui para mim. É ela que eu estou dividindo. Então, 4 dividido por 2, 4 pecinhas, dividido em 2 grupos. E olha que esse momento, se vocês não sabem a tabuada de cor, é uma ótima oportunidade para estudar e decorar. Tem outra forma de saber a tabuada, professora? Não, não tem. Nós temos que decorar a tabuada na hora de fazer a conta, fica mais prático. Agora, se você ainda não sabe ela de cor, pega a tabuada que você tem aí e acompanha, tá bom? Então, aqui nós temos 2, 2, o processo aqui é inverso, então 2 vezes 2, 4, 4 para 4, nada. Agora eu vou trabalhar o 8, desce o 8 aqui para ficar mais fácil. 8 dividido por 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, para 8, nada. Vou trabalhar o 6. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 6 para 6, nada. Resposta da alternativa A, 243. Olha que nós estamos usando a palavra quociente ali, que é o resultado. Vamos para B agora. A B, 848 dividido por 4. Ah, mentira, eu não vou fazer a B com vocês, vocês vão fazer a B sozinho, porque é fácil. Eu vou fazer a 2 para vocês, que já é um pouquinho diferente ali na hora da divisão. Então, eu fiz a 1 para você dividindo por 2 e você vai fazer a B dividindo por 4, tá legal? Eu vou fazer para vocês a número 2, 516 dividido por 3. Por que eu falei que era um pouquinho diferente? Porque ela não está na tabuada, não exata. Os 5 aqui são 5 centenas para dividir por 3, não tem como se eu não fizesse aquela decomposição de fazer as trocas. Mas na divisão, eu vou colocar um número próximo a ela. Então, quantos 5 cabe aqui no 3? Quantos 3 cabe dentro do 5? Um só. Eu não posso pôr mais do que isso porque vai passar. Então, 1 vezes 3, 3. Eu coloco aqui, ó, marca aqui que é o 5, né? Não marquei. 3 para 5, 2. Quando eu chego num número que é menor do que o número que eu estou dividindo, eu preciso pegar mais um número ali da frente, tá? Porque eu tenho números aqui. Se eu não tivesse mais números, se estivesse dividindo só 5 por 3, eu pararia minha conta aí. Só que eu tenho números na dezena. Então, como eu desmembrei a dezenas, né, a centena em várias dezenas, eu vou pegar agora mais uma dezena e vou ficar com 21 dezenas, dividido por 3. Então, eu tenho 7 vezes 3, 21. 21 para 21, nada. E uso 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6 para 6, nada. Então, vamos lá a resposta. Quociente 172. Na 3, ele está perguntando, o que você deve fazer de diferente na divisão do 516 dividido por 3 em relação àquele exercício que a Karina fez de distribuir os selos? O que nós fizemos de diferente? A Karina tinha quantidades para dividir certinho no material dourado, não teve? Se eu fosse fazer essa divisão no material dourado, eu teria que trocar as centenas por dezenas, senão não daria certo a minha conta, tá? Então, vamos lá na resposta?
Olha lá como você vai colocar aí no seu material. Nessa divisão, foi preciso desagrupar 2 centenas e trocá-las por 20 dezenas, que somadas à dezena já existente, eu fiquei com 21 dezenas. Foi isso mesmo que eu fiz aqui? Foi sim. Vamos para a próxima. 4. Calcule as divisões. Esta divisão eu quis fazer também com vocês porque tem uma questão aqui. Essa divisão, vamos ver o que aparece nela de diferente. Então, vamos lá. Quantos 6 cabem aqui nesse 8? Um só. 1 vezes 6, 6. 6 para 8, 2. É um número menor, eu tenho que buscar a dezena aqui para ele. 23 dividido por 6. Será que 4 dá na tabuada? Não, não vai dar, né? 4 é demais. Então, vamos lá, 3. 3 vezes 6, 18. 18 para 23, não se esqueça da sua calculadora. 19, 20, 21, 22, 23. Sobra 5. Vou buscar a unidade. 52 na tabuada do 6. Eu que já sei ela de cor, eu sei que é 8. 8 vezes 6, 48. 48 para 52, 4. Bom, o que tem de diferente nessa conta? Primeiro que você tem que saber a tabuada do 6, né? Segundo, que ela teve resto, não foi uma conta exata. Para a conta aqui, professora, para. Até nesse momento da matemática que nós estamos estudando, sobrou o resto, nós paramos. Os meus alunos sempre perguntam para mim assim, professora, mas não tem como eu continuar fazendo essa conta? Tem, mas nós ainda não chegamos nesse momento de continuar a nossa continha, tá? Então, nós paramos aqui quando sobra resto. Então, resultado da 4A, 138 com o resto 4. E você coloca a resposta dessa forma aí, tá? Com o resto 4. Na B, 526 dividido por 5. Deixa eu fazer sozinho, professora, essa. Eu vou fazer com vocês porque essa parece mais um elemento novo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tá fácil, 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5 para 5, nada. Vou descer o 2. Este é o elemento novo. Eu já busquei o número na dezena e o número da dezena é menor do que o número que eu estou dividindo. E agora, o que eu faço? Simples, né? Eu vou pegar a unidade. Mas será que eu posso somente ir lá e pegar a unidade? Não, não posso. Quando eu chego nessa situação em que o número aqui é menor do que o número que eu estou dividindo e eu tenho números ainda para buscar, eu vou colocar um 0 aqui no resultado e aí sim me autoriza a buscar o número que eu ainda tenho lá. E é 26. E 26 dividido por 5 dá 5 vezes 5, 25 e sobra 1. Então, vamos ao nosso resultado? 105 de quociente com o resto 1. Gostoso, não é? Eu gosto. E eu quero que vocês gostem junto comigo. Lá no exercício número 5, nós temos um quadro ali e tem várias divisões para serem feitas. É lógico que aí no seu material não dá para fazer isso, então faça as contas no caderno e preencha o quadro que nós temos aqui. Vamos lá para a primeira continha que eu vou fazer, não vou fazer todas não. Nós vamos fazer 294 dividido por 3, a primeira, tá? Dá para dividir o número 2 por 3? Não dá, ele é pequeno. Então, de início na conta, eu vou pegar o número que eu vou ter que dividir e marca o número que você está dividindo. Não tenha preguiça de fazer esse processo, tá? É isso que informa para você quem você está dividindo. Então, vamos lá. 29 dividido por 3, eu acho que é 9. 9 vezes 3, 27. 27 para 29, 2.
Vou buscar o 4. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 3, 24. 24 para 24, nada. E vocês vão vir com esse resultado, colocar no quadro de que forma? O quociente, 98. Houve resto na conta? 0. A divisão é exata ou não exata? Você vai escrever lá se ela é exata ou não exata. Nesse caso, ela é exata. Eu não vou fazer todos os exercícios com vocês, tá? Vocês vão fazer. Eu vou fazer só mais um pra gente, com um número maior, pra gente poder tirar as dúvidas caso tenham aparecido aí. Então, nós vamos lá para a letra C. 2058 dividido por 5. Vamos lá, então? Marcando a quem eu vou dividir o 20. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Desce o 5. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Nada. Desce o 8. 8 dividido por 5, 1 novamente. 1 vezes 5, 5. 5 para 8, 3. No resultado, quociente 411, houve resto? Houve. Então, é uma conta não exata. Vamos lá para o próximo. Agora, as outras duas vocês fazem sozinho, porque tá facinho os números ali, tá? Exercício número 6. Na escola que o Caio estuda, além de educação física, os alunos também podem optar por outras modalidades esportivas, que são realizadas em horários diferentes. Olha então aí no quadro o número de atividades que ele tem e o número de pessoas inscritas e eles querem formar turmas separadas. Letra A. Determine o número de equipes que podem ser formadas e complete a última coluna da tabela. Ele quer saber quantas equipes deram ali. Então, o que eu tenho? Número de inscrição de alunos e número de alunos por equipe que eu quero, mas eu não sei quantas equipes eu vou formar. Não vou fazer todas com vocês também, tá? Só vou fazer algumas. Então, aqui, vamos lá na primeira. Sempre a primeira para a gente ter de exemplo. Eu tenho 78 alunos inscritos e posso fazer 6 alunos por equipe. Então, eu vou pegar o 7, dá 1 vezes 6, 6. Para 7, 1. Desceu o 8. 18 dividido por 6. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. Então, resultado da minha primeira continha, quantas equipes eu formei? 13 equipes. Facinho, né? Próxima. Eu vou fazer com vocês a do futebol. Por quê? Porque o futebol precisa de 11 jogadores. E modifica aí a divisão que eu estou fazendo até agora. Até agora nós fizemos divisão por um algarismo só. E para fazer o jogo de futebol, vou ter que dividir por 11. Como é que a gente faz divisão por 11? Olha, eu acredito que todo professor já tenha falado isso para vocês, mas tabuada, ela existe de todos os números. Então, tá, professor, eu vou fazer tabuada do número 1 milhão. Faz, tem que ter tabuada 1 milhão. Então, tabuada existe de todo número e isso ajuda vocês. Será que você já tem ela pronta? Não, mas não custa fazer no cantinho do caderno. Então, faça aí no cantinho do seu caderno, ó. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 33. E vamos fazer a nossa divisão. Eu tenho que pegar o número 13 para dar para dividir por 11. Então, 13 dividido por 11 é 1. 1 vezes 11, 11. 11 para 13, 2. Pego o 2 da unidade. 22 dividido por 11, o próprio 2. 2 vezes 11, 22. 22 para 22, nada. Ah, então teve uma conta lá, vou dividir por 32. Faça a tabuada do 32. E faça no cantinho aí sem preguiça, porque você já é um aluno de 5º ano. Então, vamos lá na resposta. Olha lá, eu circulei para vocês 11, porque eu estou dividindo por um número maior. Deu 12 equipes. No B,
Dos 348 alunos da escola, apenas a quarta parte fez inscrição. Tá lembrado que eu mandei vocês pegar o marca-texto e marcar o que é importante? Então, isso é importante. Marca aí para mim, a quarta parte. É possível formar 5 turmas? Marca 5 turmas também. Eu não vou fazer a conta para vocês, mas eu vou ajudar no pensamento. Então, primeira coisa que nós temos aqui, dos 348 alunos da escola, a quarta parte fez inscrição. O que eu tenho que fazer? 348 dividido por 4, porque eu só quero a quarta parte. Esse X que eu coloquei aí para vocês é porque eu não estou fazendo a conta. Então, 348 dividido por 4 vai te dar uma quantidade que eu não sei quanto é. E é possível formar 5 turmas? Então, eu vou pegar o resultado dessa divisão e dividir novamente por 5 turmas. E vocês vão falar para mim aí se é possível ou não é possível, tá? Na C, para o atletismo, inscreveram-se 125 meninos e 130 meninas. Grifem esse dado. Serão formados 12 turmas mistas iguais. Grifem também. O excedente ficará na lista de espera. Quantos alunos ficarão em cada turma e quantos ficarão na lista de espera? Então, eu quero 2 respostas, é sinal que essa é uma conta que pode ter resto. Lembre-se que eu estou dividindo pessoas em grupos, então eu não posso partir pessoa no meio, tá? Sobrou um número que é menor do que o número que eu estou dividindo, para a minha conta, são as pessoas que vão ficar na reserva. Olha o pensamento. Primeiro pensamento, eu tenho que somar meninos e meninas. Vou chegar numa quantidade X que eu não sei quanto é. Esta quantidade vocês vão dividir por 12. Olha lá um número já composto para vocês fazerem a tabuada aí. Ela vai dividir por 12. Então, faça a tabuada do 12 no cantinho aí do seu caderno. Para as aulas de jiu-jitsu, inscreveram-se 205 alunos, mas apenas 183 confirmaram participação. Lembra quando a gente fala que às vezes um problema tem uma história que é uma pegadinha? Aqui é uma história que tem uma pegadinha. Eu tenho 205 alunos, mas eu vou trabalhar com esse número? Não vou, porque apenas 183 confirmaram participação. O professor estabeleceu um número máximo de 12 alunos por turma. Marque aí 12 alunos por turma também e você vai fazer essa divisão sozinha, porque você já fez a tabuada do 12 no exercício anterior, tá? E marca aqui a resposta que você acha mais possível. Na atividade 3, para resolver um exercício, ele vai tratar do termo repartição e medição. Além disso, a divisão pode ser exata e não exata. Nós vamos fazer a leitura junto agora do mapa conceitual, tá bom? Então, vamos lá. A divisão, como é que ela pode ser? Primeira coisa, nós vamos acompanhar essa primeira linha aqui, ó, de cima. Então, o que a divisão pode ser? Exata e não exata. Ela é exata quando? Quando não há resto, ou o resto é 0. E quando ela é inexata? Quando há resto de 1 para cima. Outra ideia da divisão. Ela pode ter a ideia de repartição e de medição, tá? Quando é que ela tem a ideia de repartição? Quando repartir ou dividir em partes iguais. Por exemplo, quantos em cada grupo? Eu tenho alunos, que eu não sei quantos eu vou colocar. Quantos eu vou colocar em cada grupo? Essa é a ideia de repartição, ou seja, eu vou dividir os alunos. Vai um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para lá. Isto é repartição. Quando é que ela é medição? Quando eu já tenho os grupos. Olha lá, descobrir quantas vezes uma certa quantidade cabe em outra. Com a pergunta que ele fez, quantos grupos? Eu tenho já a quantidade de alunos e eles foram distribuídos em grupos iguais. Quantos grupos eu tive? Tá? Nós fizemos isso aqui várias vezes hoje nos exemplos, certo? Então, vamos lá agora para o exercício que pede desse daqui. Esse exercício que nós fizemos das atividades escolares, ele divide ali para mim no problema A e B, o C e o D, qual é medição e qual é repartição. Então, vamos lá. No problema A, é aquele que fala quantos alunos vão ter em cada grupo, quantos no handball, quantos no basquete e no futebol. Eu tinha já o número de alunos por equipe, eu já tenho os números de aluno. Eu quis saber quantas equipes eu ia formar. Então, a pergunta que eu fiz foi quantos grupos? Quantos grupos, medição. No exercício B, era o exercício dos alunos, que a quarta parte fez inscrição, se eu podia formar 5 turmas. Então, o que eu fiz foi repartir os alunos nos grupos.
repartição. O problema C era do atletismo, dos meninos e das meninas e os quantos iam ficar na lista de espera. A mesma coisa, eu tinha os alunos, eu queria saber quantos grupos eu ia ter ali, ó, de alunos. Na letra D, eu tenho os alunos inscritos, o professor já me deu a quantidade por turma e queria saber quantas turmas eu ia ter. Então, quantas turmas, medição, tá? Chegamos na tarefa. A tarefa vocês vão fazer sozinho. Que beleza, hein? Então, vamos lá. No Em Casa número 1, é a mesma coisa que nós fizemos na atividade 1. Eu tenho quantas centenas, vou dividir em quantos grupos, quanto vai ficar em cada grupo. Se você não tem o material dourado em casa, faça ele no papel, para que você visualize e separe. Então, desenha lá a plaquinha, desenha lá a barrinha, as unidades, pega a tampinha, usa a sua criatividade para fazer esse exercício, que é muito fácil. No exercício 2, vocês vão efetuar a divisão, como eu fiz aqui na lousa com vocês, pelo processo longo. Não dá para fazer na apostila e no seu caderno impresso. Então, faça ela no seu material e coloque o resultado aqui. A número 3, a mesma coisa. Você vai fazer a divisão no caderno, vai escrever para mim o resultado, pôr para mim se houve resto ou não e vai dizer se foi exata ou não exata. 4. Para a corrida de 100 metros que haverá na escola, inscreveram-se 169 alunos. Lembra do marca-texto e vão anotando. Como a pista de atletismo possui poucas raias, foram divididas em 13 grupos, com o mesmo número. Quantos alunos vão ficar em cada grupo? Então, é só dividir 169 por 13 grupos. Na 5, inscreveram-se 187 alunos para a prova de salto. Serão divididos em turmas de 11. Quantas turmas vão dar? Aí eu tenho um exemplo de medição e de repartição aqui na tarefa. Acabamos a nossa aula de hoje. Nós estudamos o novo algoritmo da divisão, que não é tão novo assim, tá? Fizemos a leitura e vocês vão fazer novamente em casa. Fizemos a atividade já juntos aqui, a 1, a 2 e a 3. Ficou pouquinha coisa dessas atividades para você fazer sozinho. E você vai conseguir com certeza. E agora você vai fazer a sua tarefa. No caso de dúvida, converse com seu professor pelos canais que ele liberou aí para você ter contato com ele, peça ajuda, mas eu vou falar uma coisa, vocês são alunos de 5º ano, tenta sozinho primeiro, põe a cabecinha para funcionar. Se a gente não exercitar o nosso cérebro nesse período que nós estamos em casa aí, ele vai ficar muito dormente. Então, bota ele para funcionar com a matemática, tá? E aproveita esse momento para estudar a tabuada. Tá bom? A gente se vê numa próxima aula. Nas próximas aulas agora vocês terão a companhia da professora Roberta Salvador e a gente se vê num outro momento. Um beijo, tchau!